Livro A Gênese, de Allan Kardec. Primeira parte, capítulo 8. As teorias sobre a formação da Terra. A teoria da projeção. 1. De todas as teorias relativas à origem da Terra, a que ganhou maior credibilidade nesses últimos tempos foi a do naturalista francês chamado Buffon. Isso em virtude da posição que ele desfrutava no mundo científico e também porque nada mais se sabia além do que ele disse naquela época. Buffon observou que todos os planetas se movem na mesma direção, do Ocidente para o Oriente, e no mesmo plano, percorrendo órbitas cuja inclinação não passa de 7,5 graus. Em razão dessa uniformidade, Buffon concluiu que a causa que os colocou em movimento deve ter sido a mesma. Em sua opinião, o Sol era uma massa incandescente em fusão, e um cometa o atingiu de forma oblíqua, raspando a sua superfície, de onde se destacou uma porção que, projetada no espaço pela violência do choque, se dividiu em vários fragmentos. Esses fragmentos formaram os planetas que, pela combinação das forças centrífuga e centrípeta, continuaram a se mover de forma circular no sentido dado pela direção do choque primitivo, isto é, no mesmo plano da eclíptica, órbita anual da Terra ao redor do Sol e que forma com o Equador um ângulo de aproximadamente 23 graus. Assim, os planetas seriam formados por uma parte de substância incandescente do Sol e, por consequência, também teriam sido incandescentes em sua origem. Para se resfriar e se consolidar, eles levaram um tempo proporcional aos seus respectivos volumes, de tal modo que, quando a temperatura permitiu, a vida apareceu na superfície desses planetas. Em virtude da diminuição gradual do calor central, a Terra chegaria, depois de algum tempo, a um estado de resfriamento completo. A massa líquida se congelaria inteiramente e o ar, cada vez mais condensado, terminaria por desaparecer. A diminuição gradual da temperatura tornaria a vida na Terra impossível, fazendo com que a quantidade de criaturas começasse a diminuir até o desaparecimento completo de todos os seres organizados. O resfriamento, que começou nos polos, alcançaria pouco a pouco todas as regiões, até mesmo a linha do Equador. Segundo Buffon, esse é o estado atual da Lua, que, por ter um tamanho menor do que a Terra, seria hoje um mundo extinto, do qual a vida se acha excluída para sempre. O próprio Sol viria a ter um dia o mesmo destino. De acordo com seus cálculos, a Terra teria gasto cerca de 74 mil anos para chegar à sua temperatura atual e, dentro de 93 mil anos, presenciaria o fim da existência de qualquer tipo de ser vivo. 2. Segundo as novas descobertas da ciência, a teoria de Buffon está hoje completamente abandonada pelas seguintes razões. Primeiro, durante muito tempo acreditou-se que os cometas eram corpos sólidos e que o choque com o planeta poderia ocasionar a destruição do mesmo. Nessa hipótese, a suposição de Buffon nada tinha de improvável. Entretanto, sabe-se hoje que os cometas são formados por matéria gasosa que, embora condensada, é tão rarefeita que é possível ver as estrelas de média grandeza através de seus núcleos. Assim, é impossível que um cometa, constituído de matéria gasosa e que não oferece a menor resistência ao Sol, possa, através de um choque violento, projetar ao longe qualquer porção de massa solar. Segundo, a natureza incandescente do Sol também é uma hipótese que até o presente momento ainda não está confirmada e que as observações recentes, ao contrário, parecem desmentir. Mas, mesmo que não se tenha certeza quanto à sua natureza, os poderosos meios de observação de que hoje a ciência dispõe permitem que o Sol seja melhor estudado.
Atualmente, a ciência admite, de um modo geral, que o Sol é um globo composto de matéria sólida, cercada de uma atmosfera luminosa, denominada fotosfera, e que não está em contato com a sua superfície. Nota de Allan Kardec. Uma completa dissertação sobre a natureza do Sol e dos cometas, de acordo com a ciência moderna, pode ser encontrada na obra Estudos e Leitura sobre Astronomia, de Camille Flammarion. Terceiro, no tempo de Buffon, eram conhecidos somente os 6 planetas que os antigos também já conheciam: Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter e Saturno. Posteriormente, descobriu-se um grande número deles, em que principalmente 3, Juno, Ceres e Palas, têm as suas órbitas inclinadas em 13, 10 e 34 graus, respectivamente, o que não concorda com a hipótese de um movimento único de projeção de 7,5 graus. Quarto, os cálculos de Buffon a respeito do resfriamento da Terra foram reconhecidos como completamente errados, depois da descoberta da lei da diminuição do calor pelo senhor Fourier. Assim, o nosso planeta não precisou de apenas 74 mil anos para chegar à sua temperatura atual, mas de alguns milhões de anos. Quinto, Buffon considerou apenas o calor central da Terra, sem levar em conta o calor dos raios solares. Através de dados científicos de rigorosa precisão, obtidos pela experiência, hoje nós sabemos que, em razão da espessura da crosta terrestre, o calor interno do globo não contribui há muito tempo, senão com uma parcela insignificante para o aumento da temperatura na superfície exterior. As variações que a temperatura da Terra sofre são periódicas e devem-se à ação preponderante do calor solar. O efeito do Sol é permanente, enquanto que o do calor central é nulo, ou quase nulo. Desse modo, a diminuição do calor central não pode trazer para a superfície da Terra sensíveis modificações. Para que a Terra se tornasse inabitável pelo resfriamento geral, seria necessário que o Sol se extinguisse. Observações: Juno, Ceres e Palas são alguns dos mais de 4.000 asteroides identificados pelos astrônomos e que estão localizados entre órbitas do planeta Júpiter e Marte. Asteroides são fragmentos de rocha que giram em torno do Sol. Guilhom Ribeiro com adaptações. Lei de Fourier. Jean-Baptiste Joseph Fourier, físico e matemático francês, descobriu a lei da condução térmica, também conhecida como lei de Fourier. Ela estabelece que, num regime estacionário de condução, o fluxo de calor, num material homogêneo e condutor, é diretamente proporcional à seção da área atravessada e à diferença de temperatura entre as suas extremidades, e inversamente proporcional ao seu comprimento, distância entre as extremidades. Nota de Allan Kardec. Para maiores esclarecimentos sobre este assunto e sobre a lei da diminuição do calor, ver a obra Cartas sobre as Revoluções do Globo, de autoria do Dr. Bertrand, ex-aluno da Escola Politécnica de Paris, carta número 2. Esta obra, que foi escrita com simplicidade e sem espírito partidário, está à altura da ciência moderna. Ela contém um estudo geológico de grande interesse.